chegar! Tudo bem com vocês? Aqui, pessoal, está tudo ótimo e eu tenho certeza que aí também. E nós temos hoje mais uma história bíblica, porém, essa história não sou eu que vou contar. Vai ser ele, meu amigo, meu esposo, meu companheiro de todas as horas. Hoje, ele me surpreendeu pedindo para contar uma história no canal. E eu fiquei muito honrada, porque ele conta história divinamente. Obrigado, Ju. Então hoje eu vou contar uma história para vocês de uma pessoa muito importante. A história de Jonas, que é um livro bem pequenininho na Bíblia, mas traz uma história bem legal. Eu vou contar para vocês hoje. Então, já estão sentados no sofá? A gente espera um pouquinho, porque a nossa história vai começar! Pé com pé, lá vinha Jesus andando, e os apóstolos vinham atrás, louvando, louvando. Pé com pé, lá vinha Jesus pregando, e as pessoas vinham atrás, ouvindo, ouvindo. Vamos lá, Jô, contando a história do livro de Jonas, né? É um livro bem pequenininho, uma história bem pequena, de 4 capítulos na Bíblia, que fala de uma pessoa que era obediente, desobediente, teimoso, né? Mas no final deu tudo certo. E eu vou tentar contar como eu contava para os meus filhos, que eu vou contar para os meus netos, meus bisnetos. Então, se ele vai contar como ele contava para os filhos, gente, posso sentar porque é bom demais. É, isso aí. Vamos lá. História de Jonas. Certa vez, Deus dirigiu a sua palavra a Jonas e disse: levanta-te e vai até Nínive e diga que a maldade dessa grande cidade chegou ao fim. Eu vou ríspido com ele. Jonas fugiu da presença de Deus e partiu para outro lugar. Olha só. Pagou sua passagem e embarcou em direção a Tarsis, para assim escapar da presença de Deus. Ai, 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 ai. Olha lá. Jonas, ai, ai, ai. Então, Deus mandou sobre o mar um vento muito forte, que provocou uma grande tempestade e violentas ondas. O navio onde Jonas estava prestes a afundar. Olha só, os marinheiros começaram até a murmurar e ficaram com muito medo, e rezaram para cada um ao seu próprio Deus. Eles adoravam vários deuses. Jonas, então, ele desceu para onde? Foi se esconder lá no porão e foi dormir. Os marinheiros, então, resolveram tirar a sorte para ver de quem era a culpa. Olha só, a sorte caiu sobre quem? Quem? Jonas. Jonas. Muito bem, Jô. Então eles perguntaram para Jonas: conte para nós, por que está acontecendo tudo isso? Jonas respondeu: eu adoro ao Deus do céu, que fez o mar e fez a terra. Então aqueles homens ficaram com medo e perguntaram: o que nós vamos fazer então, Jonas? Eles responderam e perceberam que Jonas estava fugindo da presença de Deus. O mar então ficou cada vez mais forte, mais bravo. Olha só, Jonas disse: quer resolver isso aí? É só vocês me atirarem ao mar, que o mar vai se acalmar. Eu sei que foi por minha causa que veio esta grande tempestade violenta. Os homens então remaram para chegar bem perto da terra, mas não conseguiram, pois que o mar ficava cada vez mais agitado. Então eles chamaram a Deus: ah, Deus, não queremos morrer por causa deste homem. O Senhor é Deus. Olha só, agora já mudaram, né? Rapidinho mudaram a conversa. Faça o que for a sua vontade. Então eles realmente fizeram aquilo. Pegaram Jonas e jogaram no mar. No mesmo instante o mar se acalmou. A partir dali,
os homens acreditaram em Deus. Veja só. E a história continua. Deus mandou um grande peixe para engolir Jonas, que ficou dentro dele 3 dias e 3 noites. Uau! Dentro do peixe. E o peixe não teve indigestão. Então Jonas lá dentro, sabia que Jonas fez? Fez uma coisa muito legal. Jonas rezou para Deus e disse: eu chamei a Deus e ele me atendeu. Quando as minhas forças se acabaram, me lembrei de Deus. Mas eu louvo o Senhor, a salvação pertence a Deus. Então, Deus mandou que o peixe vomitasse Jonas na terra firme. Depois que Jonas estava lá na terra, a palavra de Deus foi dita novamente a ele. Olha, agora é Deus falando com Jonas. Levanta-te e vai até Nínive, como eu disse para você fazer. Então Jonas se levantou. Deus estava bravo, né, gente? E foi para Nínive. Quando Jonas entrou na cidade, começou a passear lá e a dizer: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Os moradores começaram a acreditar em Deus. O rei ouviu o que Jonas havia dito e mandou dizer ao povo: todos vocês devem obedecer e deixar todo o mal de lado. Quem sabe assim Deus volte atrás na sua decisão. E aí? Jonas, vendo o povo se arrepender dos seus pecados, ficou chateado com Deus. Olha só, ele sabia que Deus era bom, misericordioso, que perdoaria aquele povo arrependido. Então Jonas ficou chateado. Falou: eu perdi meu tempo. Era fácil, era só Deus pedir, só Deus falar. Por que eu vim aqui fazer o quê? Então, como nada aconteceu na cidade, ele ficou aborrecido. Sabe o que ele quis fazer? Quis morrer. Até isso. Então Deus fez nascer uma manada para curar o mau humor de Jonas. Ele subiu por cima dele, fazendo sombra sobre a sua cabeça. Jonas ficou muito contente com aquela sombra. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, que roeu a raiz da mamona e ela secou. Jonas quis morrer de tristeza por causa da mamona. Deus mandou um sol tão forte que feriu a cabeça de Jonas, fazendo ele desmaiar. Então Deus disse a Jonas: prestem atenção. Jonas, você teve compaixão de um pé de mamona, pelo qual não trabalhou, não o fez crescer, que à noite nasceu e outra morreu. E Deus perguntou para ele: e eu não vou ter compaixão daquela grande cidade de Nínive, na qual não estão mais 120.000 homens que não sabem a diferença entre a sua mão direita e a sua mão esquerda? Não vou ter eu compaixão de Nínive, onde há também muitos animais? Então Deus perdoou os habitantes de Nínive e não destruiu aquela cidade. É uma história linda, né? De fé, de perseverança, de desobediência e depois de ingratidão. Mas mostra que nós temos que ter fé, sim. Fé em Deus, o único Deus verdadeiro, aquele que está lá no céu, Jô. Eu também acredito nisso. E a história de Jonas nos leva para perto de Deus, né, criança? A história de Jonas nos faz entender que quanto mais próximo de Deus nós estivermos e quanto mais a gente aceitar as decisões que Deus coloca em nossas vidas, né? Porque Deus, ele decide por nós. Quando nós estamos abertos para viver a palavra de Deus, o nosso coração está totalmente aberto para ouvir quando Deus quer falar conosco. E às vezes Deus vai falar: olha, faça isso. E às vezes a gente não quer fazer aquilo. Mas se nós estamos abertos para ouvir Deus, nós temos que ter a obediência. Porque Deus, ele sabe exatamente o que é melhor para cada um de nós. É igual a mamãe e o papai. Quando fala: não faz isso, porque você vai se machucar. Não é para fazer isso. E aí, às vezes, a gente é teimoso e quer fazer, né? Fica com bico. Birra. Faz birra, quer desobedecer o pai e a mãe. É a mesma coisa que o Jonas fez. O Jonas ficou com birra, porque Deus pediu para ele ir até lá
a avisar aquele povo que a terra seria destruída, porque lá existiam muitos pecadores, pessoas que estavam fazendo coisas que não agradavam o coração de Deus, e a gente já falou sobre isso. Então, de repente, como assim? Deus mudou de ideia, né? Deus, ele é misericordioso, então ele vai mudar de ideia, porque Deus, ele quer a nossa salvação. Sempre o melhor para nós. Ele sempre quer o melhor para nós. E o Jonas, de vez em ficar agradecer a Deus, ficou com birra, ficou fazendo graça. E aí, de repente, ele tem, né, compaixão de uma árvore, né? E não teve compaixão da pessoa humana. Então, isso faz com que a gente pense, para quem que eu estou dando mais amor, mais atenção, mais carinho, né? Então, que Deus possa fortalecer o nosso coração, como fortaleceu o coração de Jonas, para que a gente possa sempre mudar os nossos pensamentos. Jo, eu queria dar mais 2 comentários acima do que acrescentar do que você falou. Uma dos marinheiros que estavam lá, né, no barco junto com Jonas, que eles ficaram com tanto medo, que eles já nem esqueceram dos deuses deles e começaram a rezar para os deus de Jonas. Então eles se converteram. Olha lá, mesmo sem querer, Jonas ajudou e o povo se converteu. E segundo, nós estamos vivendo um pouco disso, né? Os dias atuais hoje nós estamos vivendo com esse problema, né, do vírus, corona. Como ele falou, né, o rei pediu para que o povo, obedeçam, façam isso, façam aquilo, se convertam. Até o rei mudou. Então ele falava, façam isso, o povo obedeceu. Então quando as pessoas falam hoje, fiquem em casa. Vamos obedecer. Vamos obedecer. Deus que nos está falando, Deus sempre quer o melhor. Sim. Deus nunca quer o mal da gente. E principalmente para essas crianças lindas. E sabe, Jô, me permita falar, nossos filhos são lindos. O Paco está lá em Portugal, o João que está aqui ao nosso lado, em casa, gravando para nós. Está maravilhoso isso. Então resgatar isso é fantástico. E quero poder contar para os meus netos. Olha aí, Patrick e Joyce, bora casar logo para nos dar neto. 6 netos, hein? 6, hein, Joyce? Mas olha só, gente, eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa história. Agora é hora da gente fazer o quê? Chamar o papai e a mamãe, juntarmos as nossas mãos para fazer a nossa oração e depois é o momento de sentar para conversar um pouquinho mais com o papai e com a mamãe sobre a palavra de hoje, tá bom? Então vamos lá? Fechem os seus olhos. Obrigada, Senhor. Hoje eu tenho um amigo aqui que vai contar a história para vocês. Então, bora ouvir a história de hoje? Jo, obrigado pelo convite. Fiquei muito honrado, né, de fazer parte deste canal maravilhoso que eu tanto trabalho para você. Enfim, e eu queria ler uma história do jeito que eu lia para os meus filhos. Eu fiquei muito mala. Eu fiquei muito tipo, eu não esperava que eu fosse falar, peraí, peraí. Então, mais uma história bíblica para nós. Mas, hoje não sou eu que vou contar. Quem vai contar é o meu amigo, meu esposo, meu companheiro de todas as horas. Hoje quem vai contar a história pra vocês é o Toninho. E assim vai ser um prazer. E se vocês gostarem, eu vou contar depois outras histórias também. A gente já tá querendo pegar meu lugar. Pé com pé, lá vinha Jesus andando, e os apóstolos vinham atrás, louvando, louvando. Pé com pé, lá vinha Jesus pregando, e as pessoas vinham atrás, ouvindo.